Boa noite, pessoal, belezura? Vamos falar sobre o retorno do atleta após a infecção pelo Covid, né? Então, como é que acontece, assim, no caso, cada sociedade, cada comissão, cada grupo, no caso, assim, está tomando suas posições por tá todo mundo perdido, né? Na parte esportiva, quem saiu na frente foi a Alemanha. Então, o Jornal Alemão de Medicina do Esporte, no início de maio, divulgou, fez um protocolo, no caso, para tentar fazer uma base de diretrizes para um retorno mais seguro do atleta à atividade física, né? Com riscos aceitáveis, no caso, né? Então, é muito complicado, porque como é que a gente vai fazer essa reintegração do atleta após a infecção pelo Covid? A gente sabe que tem no caso, infecções que são assintomáticas, assim como são infecções que são letais. A gente sabe que a idade avançada é um fator de risco grande, as doenças associadas é um fator de risco grande, e a gente sabe que atleta não é imune. Atleta, ele está passível também a estar sendo infectado. O que eu não vi ainda foi óbito em atleta de alto rendimento, assim, isso eu não vi, mas questão de infecções, assim como os que o cercam, né? Cada vez maior, né? Então, no caso ali, esses órgãos acometidos durante a infecção pelo Covid ou posteriormente à infecção, já no período de cura, são devidos a reações inflamatórias, né? O órgão mais acometido, no caso, acaba sendo o pulmão, e o pulmão em si vai marcar pelo fato de fibrose, uma fibrose pulmonar. Então, que nem eles viram que na China, 20% dos pacientes que tiveram Covid tiveram pneumonia associada, né? Desses 20%, mais da metade tinha acometimento bilateral, né? Um acometimento de fibrose bilateral. Então, como é que vai ser essa fibrose com o passar do tempo? Ela vai ser algo crônica? Ela vai ser algo que ela vai sempre ficar manifestando uma cascata nova de reação inflamatória? Como é que vai ser? É um pouquinho complicado. Então, esse posicionamento visa para tentar fazer a forma mais segura do atleta, no caso, a atividade, né? Essa fibrose também, a gente vai ver que vai diminuir a carga de trabalho, né? Vai diminuir a troca gasosa, vai diminuir a oferta de oxigênio. Por quê? Pela diminuição da capacidade pulmonar. Isso é fato. Então, quanto que isso vai influenciar na parte do atleta, né? Sendo que essa fibrose, ela não necessariamente tem que ser em fase posterior. Ela pode ser durante fase aguda da doença também, né? Em comparação com a infecção pelo vírus SARS, que teve em 2002, 2003 ali, os atletas, ficou em conceito que os atletas, eles apresentaram por 2 anos de acompanhamento uma diminuição da capacidade de difusão, uma diminuição na troca gasosa, né? Por 2 anos. Então não é só voltar à atividade, tá liberado o atleta, que você vai ter o mesmo rendimento. É um pouquinho complicado, né? Eu estava vendo uma cidade, em Innsbruck, na Áustria, o hospital universitário de lá está lançando um estudo, não foi publicado ainda, com caso de Covid e manifestação pulmonar grave, que não falou qual que era a manifestação pulmonar grave, em 6 mergulhadores. Esses mergulhadores, provavelmente, eles vão acabar sendo afastados da atividade esportiva, né? E a gente vê que é uma cascata de coisa, né? Esse prejuízo na troca da troca de difusão, na troca gasosa, esse prejuízo na entrega de oxigênio e mantendo a atividade, tentando, depois quem vai acabar sofrendo com esse teu coração. Então você vai ter uma sobrecarga, um aumento de ventrículo direito. Aí a gente vai só complicar as coisinhas, né? Então o paciente, no caso ali, que ele teve infecção pelo Covid associado com pneumonia, né? É recomendado para ele fazer É recomendado não, né? Eles oficializaram lá, na Alemanha, né? Não é um consenso mundial, é um parâmetro deles. Eles realizaram que é obrigatório o cara fazer ergospirometria, né? Se tiver uma ergospirometria prévia, melhor ainda. Para daí a gente já consegue comparar uma com a outra e ver quanto que influenciou esse déficit pulmonar, né? Além de falar em déficit pulmonar, quem sofre bastante também é o sistema cardiovascular por envolvimento do miocárdio. Envolvendo o miocárdio e se tratando de reações inflamatórias, tem-se miocardite, né? Miocardite, ela vem principalmente de reação viral de trato superior quanto gastrointestinal. E é bem complicado, porque assim, miocardite, ela responde pela segunda maior causa de óbito, de morte súbita, abaixo de 35 anos.
né? Passou de 35 anos é doença aterosclerótica, né? Mas abaixo de 35 anos, ela é a segunda causa. Só perde para miocardiopatia hipertrófica, né? Então, eles não sabem ainda, será que em caso leve ou assintomático, no período pós-recuperação, a pessoa pode manifestar miocardite? Isso ainda é uma incógnita, né? E o que sabem é que existe, no caso, relato de miocardite pós o Covid, né? Relato de miocardite não, relato de morte súbita pós a infecção pelo Covid e miocardite também, né? Perdão, me confundi um pouquinho, por isso que eu não gosto de anotar as coisas, eu anoto e me perco. Então, a recomendação deles é o seguinte: paciente assintomático, na parte cardíaca, né? Paciente assintomático, voltando à atividade física, eletro, de repouso, né? Paciente sintomático, com ou sem pneumonia associada, né? Ecocardiograma e eletro durante a atividade, eletro durante o exercício. Se tiver comprometimento do miocárdio com elevação de troponina, né? Troponina o que é? Troponina é uma enzima que, vamos dizer assim, quando o coração está sofrendo, ela libera a troponina, um jeito mais fácil de explicar, né? E quanto maior o nível de troponina, maior, no caso, é o prejuízo pela miocardite. Então, se o paciente tiver comprometimento de miocárdio com aumento de troponina, então eles preconizam ressonância magnética cardíaca, né? Se confirmou a miocardite, daí faz o quê? Daí existe diretriz sobre miocardite mesmo, daí é outra coisa, né? Daí já vai para o consenso de cardiologia lá. Não é só questão de miocardite, está tendo relato de síndrome coronariana aguda, então manifesta por angina, seja estável ou instável, infarto súbito, infarto agudo, né? Eventos de trombo, né? Então o que acontece? Porque o endotélio, no caso, o vaso, ele acaba inflamando também. Então essa inflamação no vaso com a passagem constante de sangue, imagina uma pressão alta ainda, ou a chance de soltar um trombo e fazer um evento trombótico, seja um derrame, ou seja um trombo pulmonar, aumenta e muito, né? Então nós temos que ficar bem atento com essa parte ali da miocardite. Então ele pode ter ali a complicação pulmonar, pode ter a complicação de miocardite, pode ter pulmonar e miocardite junto. Então, de acordo com as classificações, vão sendo tomadas algumas decisões, né? E ver qual esporte ele pode estar voltando, qual esporte tem, quanto tempo parado. Então, isso dá uma tabelinha. Eu mostro para vocês depois aqui, eu posso tirar umas fotinhas e mostrar para quem quiser. Existem outros sintomas também no caso, principalmente pós-Covid, onde cerca de quase metade dos pacientes, 40% ali, um pouco menos, desculpa, relata dor de cabeça, tontura, né? Alteração do olfato, paladar, né? Acaba acontecendo bastante. Eventos trombóticos, como até derrame, que a gente estava falando, né? Então acidente vascular encefálico. Muitos, quase metade agora sim, se queixam de dano muscular. Então a gente tem aumento das enzimas musculares, você tem aumento de CK, aumento de CK-MB, fazendo lesão muscular por causa do Covid, da inflamação, do efeito inflamatório do Covid. Então, no caso, você tendo alta já, parte pulmonar está legal, você está fazendo sua atividade, está legal, você não viu o teu laboratório, você tem troponina alta, você tem CK alto, CK-MB alto, vai fazendo uma atividade extenuante, você pode ter efeito até com rabdomiólise, né? Além de questão de fadiga. Teu músculo já está baixo para sustentar aquela carga. A gente acabou de falar de comprometimento ventilatório, caso tenha. Você não consegue ofertar a parte do oxigênio. Então não adianta como, né? A fadiga crônica, a dor do tipo queimação, assim, vai ser frequente, tá? Então, a princípio é isso. É para falar das manifestações que acontecem principalmente pós-Covid, né? Não é só pulmonar, não é só cardíaco. Infelizmente, as que são graves, né? Ainda é muito cedo para a gente estar falando as coisas. Eu acho que as coisas estão sendo liberadas por pressão, né? Então, que nem a gente sabe que o paciente, até o momento não existe reinfecção, né? Mas e essas sequelas? Imagina um paciente ali com diminuição, igual do SARS ali que aconteceu, por 2 anos, com diminuição da capacidade ventilatória. Como é que vai ser o rendimento dele se a gente estiver falando num atletismo? Vai ser complicado, né? Esportes onde 1 milésimo fazem diferença, talvez 1% no déficit da função pulmonar pode determinar o fim da carreira dele, né? Por que não? Ainda é muito cedo para a gente